já tivessem sido cumpridas por causa da promessa de Deus. E da mesma maneira, nós também, por causa da promessa de Deus, contemplamos pela fé esta herança estabelecida para nós. Então ele diz ao nosso amigo que não tinha nenhum militar romano que seguisse aqui o cristianismo. Irineu está falando aqui. Ele está falando aqui do quê? Do livro de Atos. Pedro se dizia o centurião Cornélio e aos gentios com ele. Quem eram os gentios que estavam com ele? Futura. Ele vai continuar dizendo aqui, pensa nas coisas futuras, como se já tivesse sido cumprido. Primeiro, aqui em Irineu, o termo gentios, né, significa estrangeiros, nações não judaicas. Não significa romanos, inclui os romanos, sim, mas significa nações não judaicas, estrangeiros, que incluía romanos, claro, árabes, pessoal do Egito, gregos, persas, né? Aqui seguindo depois, aqui em Irineu, né? Então o termo gentios aqui não está se referindo aos romanos, mas estrangeiros, pagãos, nações não judaicas, que inclui também romanos, com certeza, mas todas as nações, né? Gentios que significa nações ou estrangeiros, que incluía as nações árabes, persas, gregos, egípcios, né? Aí mais para frente aqui em Atos, né? Ele vai continuar dizendo aqui, pelas palavras de... Então aqui, sobre o centurião o Cornélio, né? Em Cesareia. Primeiro, a multiversal flaviana, a teoria flaviana, a teoria do Jesus romano, a teoria do cristianismo romano, afirma que o cristianismo surgiu em Roma, né? Mas aqui a multiversal flaviana e o Francis, citando Atos 10 e Irineu, estão citando Cesareia, ou seja, então aqui confirma que o cristianismo surgiu em Israel, na Palestina, né? Porque Cesareia pertence a Israel. Ele poderia ter sido romano. Esses gentios, estrangeiros, que incluía também o centurião romano, assim como todas as nações não judaicas. Gentios quer dizer estrangeiros, que incluía romanos e não romanos, né? Então aqui o peixe morre pela boca, né? Porque Francis Scania, multiversal flaviana, afirma que o cristianismo surgiu em Roma, mas aqui o próprio Francis, o próprio canal Multiversal Flaviana, está dizendo que o cristianismo foi pregado em Cesareia, né? E como eu disse no outro vídeo, o Cornélio, né, pode ser o primeiro gentil a ser evangelizado. Mas em Atos 2, em Atos 6, já fala de povos de outras nacionalidades, assim como os judeus convertidos à fé cristã, árabes, gregos, povo do Egito, né? Então, aí aqui o peixe morre pela boca, né? Porque aqui fala de Cesareia, que pertence a Israel.
Então, os gentios na Bíblia basicamente eram pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, né? A palavra gentios aparece muitas vezes na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, mas dependendo do contexto. O significado de gentios pode apresentar algumas variações. O significado de gentios na Bíblia. De forma geral, gentios significa nações. Ou seja, não significa romanos, e sim nações, que incluía romanos, incluía árabes, incluía gregos, incluía africanos, né? Esse era o sentido original aplicado a esse termo. Entretanto, no decorrer da narrativa bíblica, a palavra gentios adquiriu um sentido restrito, principalmente para designar os pagãos. Isso significa que o termo hebraico goim e o termo grego etnos ou helenes são traduzidos como ora como nações, ora como pagãos, ora como gentios, né? E não necessariamente apenas romanos. Aqui a palavra, o termo gentio no Antigo Testamento, segundo Reis, né? Dessa forma, algumas vezes a palavra gentios é aplicada para se referir a todas as nações não judaicas, árabes, gregos, romanos, povo do Egito, né? Como está lá em Atos 2, várias pessoas de várias nações são batizadas e se tornam cristãos, assim como o eunuco batizado pelo Filipe, né, pelo discípulo apóstolo Filipe, antes mesmo da passagem do centurião Cornélios, né? Então, segundo Reis, o Antigo Testamento já cita o termo gentios, que significa estrangeiro, né? Aqui em Gênesis também, né, os descendentes dos filhos de Noé, né? Em Gênesis 10. Aqui também vai aparecer no Antigo Testamento o termo gentios, Deuteronômio, ou estrangeiro, né? Aqui também, né? Então, vamos lá recapitular, né? Pelas palavras de Pedro, portanto, que ele dirigiu em Cesareia, centurião Cornélio e aos gentios com eles, quais a palavra de Deus foi pregada pela primeira vez. Então, a própria Multiversal Flaviana afirmando que em Cesareia foi pregado pela primeira vez o evangelho aos gentios, né? E não em Roma, como afirma a própria Multiversal. Então eles se contradizem, né? Se contradizem. Eles querem usar essa passagem afirmando a teoria do Jesus romano, né? Do cristianismo de origem romana não judaica, mas eles caem em contradição porque Cesareia pertence a Israel. Ele poderia ser até romano ou um pagão com dupla nacionalidade, né? Gentios com ele, estrangeiros, que incluía romanos e não romanos, né? Incluía também povos de outras nações, gregos, árabes, persas, né? Então aqui o peixe morre pela boca, né?